colocada ali por alguém. E a prefeitura está tentando tentar descobrir quem, porque as pessoas estão começando a dizer quem é as pessoas que estão largando lixo. Porque, olha, pessoal, não dá para questionar, não dá para reclamar que a prefeitura não limpa. Tá? A prefeitura faz a limpeza, nós acompanhamos, o Valério acompanha seguido esse negócio. Agora, o pessoal botar lixo dentro de um arroio, na beira de um arroio, é pedir para levar na cabeça, porque a hora que der enchente, a primeira casa que vai ter problema é ali. Só que parece que quem está colocando lixo ali é alguém que é o seguinte, recolhe um material, faz o reciclo, separa o material que é e o que não quer larga na beira do arroio. Então o prefeito Ivo, os secretários foram lá, onde o Valério estava, aí chegou uma senhora, reclamou do seletinho, já chamaram o caminhão do seletinho, já conversaram, já foi uma reunião intersecretários lá com o Valério Veiga e o povo do bairro Olaria, Zona Sul ali. Obrigado ao prefeito Ivo, obrigado ao secretário Sérgio Omar, ao secretário Rafael, ao Ederaldo. Foram lá e já, de viva voz, já conversaram com o pessoal onde o Valério Veiga estava. Muito legal tudo, ó. Parabéns, gostei dessa aí. Agora, então, nós vamos trocar de assunto, porque tu sabe que, às vezes, nessa pandemia, nessa pandemia, a gente tem tido uma alteração completa da nossa vida, né, em certas coisas. Completinha. E eu agora falo com o Jean Germani da Monimar, que é um amigo nosso de longa data, um cara especialista nessa questão de investimentos a curto, médio, longo prazo, ligado aí também à nossa XP, um cara que conhece bastante. Eu agradeço muito a atenção e o tempo que ele vai me dar agora nesses minutos próximos. Jean, muito bom dia. Bom dia, tudo bem, Fábio? Como é que tu estás? Prazer falar contigo, falar com a audiência da Rádio Acústica. Eu vou me atrever a dizer que eu já me sinto aqui em casa, eu me sinto membro dessa equipe. Que bom, Jean. Eu também fico muito feliz. Sabe que coisa boa a gente poder trazer assuntos da nossa... A gente traz assunto da casa, mas tem que trazer junto do nosso estado, do nosso Brasil, do mundo, tudo mais, né? E a preocupação nossa, Jean, de todos nós... nós estávamos falando agora com o presidente do Sindiloja Costa Doce aqui, o Otávio Moraes, sobre o drama que todos nós aqui de Camaquã, da região, do povo brasileiro, mas vou falar da nossa região aqui, né? Com bandeira vermelha, estavam 40 e poucos dias fechadas as portas. Nós já estávamos perdendo a vontade de acordar, porque a gente com a loja fechada, quem é comerciante sabe disso, o negócio é umbigo no balcão e cliente chegando, né? E nós tivemos uma semana passada já pelo menos mais distensionada, clientes podendo entrar nas lojas, comprar alguma coisa, o comerciante poder receber o cliente na sua loja, dar um cafezinho, mas a vida da gente não foi pro normal de jeito nenhum. E a gente tem que aproveitar a lição da pandemia e tentar trazer algumas informações pra gente. Então, eu queria conversar contigo, Jean, é justamente essa alteração de conduta que nós estamos tendo que ter em função da pandemia e o que isso pode nos ajudar durante a pandemia e, quem sabe, após a pandemia, quando a nossa vida voltar parcialmente normalmente, como é que a gente pode somar todos esses fatores e essas decisões nossas e principalmente o nosso orçamento da casa, o nosso orçamento de empresa, porque tudo isso deu uma esculhambada nessa pandemia, né, Jean? Com certeza. E tem o que fazer, sim. Eu sempre pergunto antes aqui, que eu não sou muito acostumado, mas o som tá bom? Tá me recebendo bem? Tá muito bom. Se não fosse, nós já tava reclamando. Pode deixar. Tá certo, perfeito. Muito obrigado. Obrigado. A gente está vivendo um período bastante complicado. Tem o lado do comerciante, tem o lado do funcionário também aí no mercado, que é o cliente desse comerciante. Sim. Basicamente, a gente está vivendo uma situação para o empregado, a gente está vivendo a situação que ou ele perdeu o emprego, ou ele está com jornada reduzida e recebendo menos, e o lado do comerciante, que independente do sujeito estar recebendo ou não, o comerciante não está tendo oportunidade de abrir as portas para vender, né? Que é bem como bem tu colocaste. Eu gostaria de abordar, tu já abordou essa primeira parte, eu queria abordar o outro lado, o lado do empregado, o lado desse consumidor e falar sobre como ele pode lidar daqui para frente. Sim. Bem como tu disseste, né, e diz o ditado, né, porta arrombada, tranca de ferro. Então, ok, veio a crise, nos pegou de surpresa,
mas vamos aprender lição com ela e ver como é que a gente pode trabalhar daqui para frente. Eu diria o seguinte, a gente basicamente poderia pensar em 3 questões aqui. Primeiro, o básico, tá? Que as outras 2 derivam dela, é a organização do orçamento pessoal. Então, como é que a pessoa se organiza, né? Que é a proposta para falar. Como é que ela se organiza no seu orçamento? E aí, dependendo de como ela se organizar, tem 2 questões. Ou ela está se organizando e o seu orçamento é superavitário, sobra algum dinheiro todo mês, ou ela tem dinheiro guardado, se casualmente tinha dinheiro guardado para viver esse momento, ou ela está deficitária, falta dinheiro, foi pego de calças curtas e aí está com dificuldade. Então são dois cenários que derivam da questão principal, que é organizar um orçamento pessoal. Então a primeira coisa que eu poderia dizer é o seguinte, pensando nessa organização do seu orçamento, é importante que a pessoa trabalhe nesse momento como se fosse uma empresa. Como nós fazemos no dia a dia dentro das empresas, como o comerciante faz lá no pequeno negócio dele, pequeno, médio, grande, é organizar um orçamento. Quanto eu ganho, quanto eu gasto. O que eu tenho de entrada de um lado e o que eu tenho de saída do outro. Se eu posso mexer com a receita, o comerciante faz promoção, baixa o preço, aumenta as vendas. Mas e o funcionário, o empregado? Ele não tem como aumentar a receita dele? Então vamos trabalhar com a despesa, vamos baixar essa despesa dele. Então ele precisa separar o que realmente é necessário e o que é supérfluo. O que ele precisa gastar agora e o que ele pode empurrar para algum momento futuro. Sim. Se está deficitário, segura o supérfluo. Se não está deficitário, tem reservas guardadas, avalia como é que vai fazer o gasto, pesquisa os melhores preços, e vê que despesas são negociáveis, que despesas podem baixar por uma boa pesquisa. E aí a gente vai para 2 derivadas, né? Que é, ele é superavitário ou ele é deficitário? Qual tu quer falar primeiro? Olha, vamos falar no superavitário, depois a gente fala a parte pior ainda. Então tá, o superavitário. O superavitário é o seguinte, ele está encontrando hoje uma situação bastante interessante. A taxa de juros do país, semana passada, quarta-feira passada, o Copom, Comitê de Política Monetária, botou uma nova meta para o Brasil, uma taxa de 2% ao ano. Então, todas as nossas remunerações, vamos falar da poupança, que é o investimento mais conhecido, mais popular, também é o que menos remunera, mas pelo menos é um ponto de partida. A poupança rende 70% da taxa Selic. A taxa Selic foi definida quarta-feira passada como 2% ao ano, então a poupança rende 1,40% ao ano. 1,4% ao ano. Então, é importante que o investidor que está superavitário, ele olhe para o mercado e comece a procurar alternativas melhores de investimento que a poupança, do que o CDB de liquidez diária do banco, e procure produtos que paguem de forma diferenciada. A gente já teve aqui momentos que nós conversamos sobre isso, a gente falou de fundos imobiliários, falou de alternativas de investimento. Então hoje o que a gente diz é, temos que reforçar, porque nessa última reunião que definiu essa taxa de 2%, o comitê, o Copom, deixou um cenário aberto, e aqui já fica até uma proposta para um outro dia a gente conversar especificamente sobre isso, mas ele deixou um cenário aberto para mais um corte. A taxa de juros está em 2% e pode ser que ela caia para 1,75%. Tu já imaginaste isso, Jean? Tu que é autoridade nesse assunto de investimento, nós temos uma taxa Selic menor que 2%, hein? Eu não imaginei a taxa de 2% nem a de 3%. Pois a de 1,75, então... Nós estávamos brigando lá por 13, 14, para 10, para 9, e nós estamos brigando por 2 agora, hein? Tu vê? Olha, é interessante. Até para vocês que são da área de investimento, para você também é um reaprender, né, Jean? Deve ser hoje, importante sobre isso. Todo mundo está tendo que assumir algum tipo de risco. A gente sempre salienta com o cliente que tem 3 tipos de risco. Tem o risco da volatilidade, é o preço que sobe e desce, por exemplo. Mais comum, comprei uma ação subiu ou desceu. Comprei a 10, ela vale 12, eu caiu para 8. Isso é volatilidade. Tem o risco de crédito. Eu emprestei e a pessoa não me pagou, o dinheiro virou pó. Eu emprestei R$10 para o Fábio e o Fábio disse que não vai me pagar, então o dinheiro virou pó. Isso no mercado também tem produtos com essa característica. Para os mais antigos... para o pessoal que tem mais de 40 anos, é só pensar no Banco Nacional, do Bamerindo, são grandes bancos nacionais que quebraram e quem tinha dinheiro nele perdeu tudo, esse é o risco do crédito.
E tem o risco de prazo. Eu vou investir e eu vou esperar 1 ano para pegar esse dinheiro de volta. Pensa num imóvel mesmo. Pô, vou botar numa construção. Até ficar pronto e eu vender, tem prazo. Prazo é risco também. Algum risco o cliente vai ter que assumir. O que as pessoas precisam entender é que elas vão ter que começar a fazer planejamento de investimentos não de 1 mês, 6 meses, mas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque para encontrar taxas melhores, ou ele vai assumir prazo, volatilidade ou crédito. Um desses 3 ele vai ter que assumir. Se não, um combinado entre eles. Então, vai ter que trabalhar diferente. Tem muita gente trabalhando hoje com ações, fundo de ações, fundo multimercado, que não trabalhava. A verdade é que numa taxa de 2, quiçá ela venha para 1,75, se isso se concretizar, ou que ela suba para 3. Vamos pensar diferente, que daqui a 1 ano essa taxa suba para 3. É uma taxa muito baixa. Para ganhar dinheiro, vai ter que assumir algum risco. Exatamente. Ficar na simples poupança, a gente já sabe quanto vai render, né? Mas, paralelamente... Só para complementar, viver de renda não existe mais. Pois é, tu te lembra da época do Collor, né? Sim. Tinha amigos meus que venderam propriedade, botaram dinheiro nas poupanças, vivia com uma inflação e ele muito bem de vida. De uma hora para outra ficou pobre. E o confisco da poupança acabou tudo. Acabou tudo. Só para te saber que tem uma pergunta aqui do Marcos Duarte. Ele pergunta, eu acho que ele já conhece um pouquinho do negócio, mas ele quer saber o seguinte: quais os fundos imobiliários no setor de hotéis é um bom investimento hoje? Sabe que hotéis agora vai abrir uma rede em Uruguaiana, tem o pessoal mesmo com pandemia estão abrindo negócios novos, pensando que daqui a 6 meses tudo volta ao normal, né, Jean? Mas o setor hoteleiro também é um negócio interessantíssimo, a expansão disso, né? Bom, primeiro, o empresário, se ele está superavitário e tem capital, ele não vai ficar naquela taxa de 2%, como a gente falou. Exatamente. Ele está buscando alternativas, então eles estão investindo e pensando na volta. A questão hoteleira pode ser uma alternativa. Nós temos que considerar qual é a região que está esse hotel, qual é o potencial. Por exemplo, Gramado é um dos destinos mais visitados no mundo. Então, se a gente está falando de um investimento num hotel, numa região que tem demanda, vai ter retorno. A questão é que a gente não pode considerar tudo farinha do mesmo saco. Então, um hotel numa cidade pequena, sem uma atratividade nenhuma, o que vai fazer as pessoas irem para esse local? Pô, de repente é uma cidade onde um projeto que eu conheço, que está acontecendo, por exemplo, ali na região da Quarta Colônia, eles estão construindo ali uma grande estrutura hoteleira voltada para águas termais. Ali vai ser um polo de turismo com tratamento de saúde baseado em águas termais, em tratamento de estresse e tal. Ok, então isso vai ter uma demanda, então vamos analisar qual é essa demanda potencial, e isso pode trazer uma atratividade e uma taxa de retorno para o investidor. Então cada investimento é um projeto, e tem que se analisar o projeto, o que tem de atratividade. Eu acho que é muito isso. Tem redes de hotéis que são em pontos turísticos, tem trabalho em praias ou pontos turísticos, cada viés, se tu tem fundo, eu não sei se existe fundo de hotéis ou é fundo diretamente na empresa hoteleira. Como tem na agricultura, tu em fundo de agricultura é uma coisa, mas nos hotéis, eu acho que nessas redes de hotéis tu investe na rede mesmo, né, Jean? Sim, na estrutura atual, o que é comum a gente encontrar são estruturas de participações em que a gente compra uma parte desse hotel, mas é específico dentro dele, da estrutura dele. Certo. Aqui em Porto Alegre tem a estrutura que foi lançada do Pontal, ali onde era o estaleiro só. Sim. Em Gramado tem um outro dentro dessa estrutura de participação, que se compra uma parte, então tu é dono, tu pode utilizar uma semana por semestre, trimestre ou anual, e as outras tu tá vendendo para que o hotel receba hóspedes e tu te remunera em cima. Isso. Mas normalmente a estrutura ela é concentrada numa única empresa. Os fundos imobiliários em geral costumam ter uma diversificação geográfica, diversificação de número de ativos. Até dentro dessa época que o risco da inadimplência e vacância é maior, como assessor de investimentos, a gente recomenda aqueles que são mais diversificados. O princípio mais básico dentro da alocação de investimentos é a diversificação. Então, buscar um fundo que tenha diversificação de ativos, ele não está exposto a um único ativo ou uma única região, é interessante. Um bom exemplo para finalizar essa questão é a parte dos shopping centers.
tem fundo imobiliário que compra só shopping center. Porto Alegre, pegando o Iguatemi de exemplo, ele está fechado. O Iguatemi está fechado. Mas tem shoppings em São Paulo que estão abertos, shopping no Nordeste que estão abertos. Então, se o fundo tem um pouco no Nordeste, um pouco em São Paulo, um pouco no Rio, um pouco em Porto Alegre, e só Porto Alegre está fechado, o fundo se compensa. Se dilui. Mas interessante essa informação, porque não dá para botar tudo na mesma cesta. Porque aí acaba... Exatamente. Bom, nós falamos sobre quem tem superávit, mas quem tem problema de déficit no seu orçamento pessoal ou familiar, Jean? E aí, meu amigo, como é que se faz? Bom, tem duas coisas que eu queria falar aqui. Então, primeiro é sobre crédito. Essas pessoas estão eventualmente demandando crédito. Eu queria falar sobre o uso consciente do crédito e também podia deixar depois no final aqui uma dica de boas práticas que a gente poderia considerar. Vamos lá. A primeira questão é o uso consciente do crédito. O cheque especial e o financiamento do cartão de crédito são os 2 créditos mais caros do Brasil. Então, faça o seu orçamento, faça uma programação e veja quanto está faltando e quanto está no cheque especial. Coloque um plus, coloque uma margem a mais, já desenhando, sabendo o que vai lhe faltar. Procura o banco, pode ser o banco, pode ser uma financeira, pode ser um crédito do tipo crédito pessoal e pode ser aquele que se tira consignado com a empresa. Mas procura um agente e tira um crédito de fim específico e liquida esse cheque especial e esse cartão de crédito em aberto, porque esse é o crédito mais caro. Inclusive, nós estamos, pauta da rádio discutir essa parte política, né? Semana passada o Senado aprovou um limitador máximo para o cheque especial e para o cartão de crédito. Sim. Agora está na mão da Câmara dos Deputados para discutir e votar essa questão. Mas passa de 1000% ao ano em alguns momentos, conforme a taxa de juros, o financiamento do cheque especial, o financiamento do cartão de crédito. Aliás, cartão de crédito é apenas deveria ser usado como uma forma de pagar integralmente as suas contas. Então, ao longo do mês eu vou pagando com cartão e quando chega o dia do vencimento, a pessoa não deve pagar o mínimo, pagar metade, ela tem que pagar integral. Porque se tu usar ao longo do mês e pagar integral, o juro é 0. Agora, se eu pagar metade eu deixar lá dentro, essa metade que ficou lá dentro vai sofrer a incidência de juros pesados. Em um ano tu vai pagar 2 vezes, ou 3 vezes o que tu deveria pagar. Então a primeira coisa é o uso consciente. Junte tudo que está usando de forma errada, de cheque especial e cartão de crédito, negocia com um agente financeiro. Até limite de cheque também, né? Sim, tudo. O limite do cheque especial, o cartão de crédito, junta tudo, vai no agente e renegocia isso para pagar em parcelas com juro barato. O que eu quero dizer com juro barato? Nesse momento, a gente está discutindo, como eu falei, o Senado está propondo um limitador de 30%. É um teto. Tem cheque especial, tem crédito pessoal que é 0,9%. 0,9 contra 30, gente, é um caminhão de dinheiro que tem ali. É muito diferente mesmo. Então, junta isso tudo e refinancia e põe um pouco mais de austeridade no seu orçamento e tenta comprar as coisas que são necessárias e com o dinheiro que está disponível e para de usar o crédito. Tu sabe que na prestação de eletrodoméstico, essas coisas também é uma outra questão importante, né? Muitas vezes, tudo em parcelas iguais ou em tantas parcelas. Se tu tem um pouquinho de dinheiro que possa daqui a pouco liquidar em menos parcelas, tu até pode daqui a pouco fazer uma compra muito mais vantajosa, né? Eu acho que isso é importante também, tu buscar o desconto, pagar o pagamento mais antecipado. Agora, é uma política brasileira, eu acho, né, Jean, é de nós comprar em mais parcelas possíveis, né? O brasileiro em geral, ele tem um costume, trago da experiência do tempo que eu trabalhei nessa ponta concedendo crédito, no tempo que fui gerente no banco, o tomador do crédito, ele costuma olhar se ele consegue pagar a parcela. Ele não olha se o juro é justo, se está exagerado, só que ele olha é o seguinte: quanto dá a parcela se eu tirar R$1.000? Quando na verdade ele deveria olhar, olha, se eu tirar R$1.000 a parcela dá 80, mas qual é o juro? Não, o juro está muito alto, então eu vou procurar um outro agente financeiro que em vez de 80 dê 60, porque o juro está abusivo. A gente tem que trocar o olhar da própria capacidade de pagamento para um olhar se aquela taxa é correta, se é justa. E vamos combinar, bem como tu disse, se o lojista está vendendo em 5 vezes sem juros, alguma coisa tem ali dentro, tenta negociar isso à vista.
Agora, eu ainda prefiro pagar 5 vezes parcelas que eu sei que cabem no meu bolso e que não tem juro em cima, mais nenhum, do que fazer isso no cartão de crédito, não conseguir pagar o cartão e ter que parcelar no cartão, porque o juro do cartão vai ser punitivo. Nós com a redução de carga horária e principalmente quem lida na área de vendas, que recebe comissão, a sua remuneração pela comissão, esse mar de gente, né, Jean, teve a sua receita diminuída bruscamente nesses próximos, já e vai nos próximos meses também diminuir. Essa questão de locação, prestações de casa própria, também é outra coisa também que tem que conversar com os proprietários, tem que ir no banco, tem que tentar fazer um jeito de suspender ou diminuir um pouco essas prestações, né, Jean? Tem, e existe uma ferramenta que já está pronta, está sendo utilizada, foi regulada pelo Banco Central. É importante o seguinte, há 3 anos atrás, a taxa era 12,25% ao ano, e hoje ela é 2%. Então, essa redução que aconteceu na taxa de juros do país, ela caiu 84% a taxa de juros do país, ela também pode ser trazida para o seu contrato. Então, a pessoa que celebrou um contrato há 1 ano e meio, 2, 3, 4, 5 anos para trás, procura o seu banco e se não encontrar voz ativa no seu banco, procura o banco ao lado, porque existe uma possibilidade de ela refinanciar por uma taxa menor. Sim, ela não vai tirar mais valores. O outro banco ele compra a tua conta. Ele compra o teu crédito. Ele não vai te dar mais crédito, ele só vai comprar aquele crédito, mas a tua parcela vai ficar menor, porque tu estava pagando baseado num juro de 12, hoje existe parcelas de IPCA mais 4, existe parcela fixa de TR mais 6,9, e lá no passado era 12 mais TR, 14 mais IPCA. Então dá para renegociar e pagar menos nessas taxas com toda certeza. E sobre o que tu falaste do pessoal que vive de comissão, é importante que esse pessoal tome um cuidado também no seu orçamento, porque eles estão com o orçamento apertado. Sim. Mas se amanhã a gente virasse bandeira laranja o estado inteiro e abrisse tudo, de repente vai ter uma explosão de consumo, porque as pessoas estão com isso represado. E quem vive de comissão tem que entender que ela pode explodir esse consumo, ter muita venda no primeiro momento, para depois se acomodar para um patamar menor. Então, não saiam fazendo contas no primeiro valor que receber, façam o orçamento e vão fazendo aos poucos e pagando aquilo que tem à vista, e volte a consumir. Todo mundo vai voltar a consumir. Aqui, uma das coisas que a gente percebe dos clientes nossos aqui da Acústica, principalmente de empresas, que as pessoas que com a pandemia e não puderam viajar, não tiveram outro tipo de despesa, melhoraram o seu pátio da casa, repintaram a casa, ou construíram aquela sala, ou reformaram a casa que queria. Então tem algumas atividades que parece que se reinventou. Isso é uma coisa interessante, né? Que a gente percebe, né? Reformou, mandou fazer os móveis da cozinha que estava pensado em fazer, planejado há 3, 4 anos, agora está executando. Então, tem algumas coisas acontecendo e as pessoas estão se reorganizando, melhorando seu ambiente de moradia, né? A sua sala. Então, tem coisas que a pandemia está nos ensinando. A gente valorizar daqui a pouco o ambiente de casa, que a gente muitas vezes não dava bola, né? Como a gente passou a trabalhar em home office, a gente mudou a estrutura. Olha, um exemplo, eu usava meia hora por dia aqui o meu escritório de casa, eu tinha uma cadeira horrível. Eu hoje tenho uma cadeira top, paguei caro por ela, mas eu passo 12 horas em cima dessa cadeira, então eu precisava de uma cadeira melhor. O home office está fazendo as pessoas mudarem. O dinheiro existe, o dinheiro não desapareceu, o dinheiro existe, ele está mudando o seu uso. Como tu bem disseste, não é só agora. Na volta da pandemia, vai ser paulatino, os custos estarão diferentes, por exemplo, para uma viagem para o exterior, o dólar está mais caro, as passagens serão mais caras, as companhias estão com mais dificuldade de caixa, as passagens serão mais caras. Muita gente vai demorar a voltar a viajar para o exterior, mas vai viajar para o turismo de interior, o sujeito não vai fazer aquela viagem externa, mas vai visitar uma praia de rio, como a gente tem belíssimas ao redor aí
da Costa Doce. Da nossa Camaquã aqui, nós temos praias de água doce ali para Santa Maria, temos para... Tu conhece melhor a região, pode me ajudar, mas... Mas o turismo local, regional, vai ser fortíssimo daqui para frente. Sem dúvida. Então, a ferragem vai vender mais, e o pessoal que vai receber esse dinheiro vai fazer ele circular. Então, a gente vai sair dessa situação. O que nós estamos falando aqui hoje é da pessoa organizar o seu orçamento, mas sabendo que a vida segue. Toda crise tem oportunidades, e a gente tem que olhar quais são essas oportunidades e saber como lidar com o orçamento pessoal dentro dessa crise. Não é fácil, mas todos nós estamos aprendendo, né, Jean? Bom, Posso deixar boas práticas aqui? Vamos lá, então. 3 ideias aqui. Primeiro, deixe o cartão de crédito em casa. Não compre de sopetão, não compre por emoção. Deixe o cartão de crédito em casa e aí a compra vai ser bem pensada, não vai sair comprando pela facilidade. A segunda, se descadastra dos sites de promoção, porque a promoção é uma tentação ficar recebendo. Compra aquilo que precisa. Poxa, eu estou precisando comprar roupa nova. Então, vai lá na loja, olha as roupas que tem, vê as coisas boas e aí faz a compra. Mas faz isso com calma. Discute com a família, né? Olha, eu vou comprar uma camisa nova, o que vocês acham? Olha, tá faltando camisa clarinha pra te sair. Não, aí tu discute bem. Tá bom? Necessário, não é? Vai lá, procura a promoção. Mas se descadastra dos sites de promoção, porque o site nos causa uma vontade de gastar o que às vezes a gente não estava precisando gastar. E por fim, poupar, não interessa se tu é deficitário ou superavitário, poupar é um hábito. Invista imediatamente após receber o seu crédito, seja da fonte que for, reserve um pedacinho, pega 10% do que receber e guarda. Se não tem conta no banco, pega uma caixinha de sapato e guarda dentro. Tem conta no banco? Faz um investimento. Antes de olhar se o investimento é bom ou ruim, faça um investimento, tome a decisão de investir 10%. Tem uma música do Paulinho da Viola que diz: dinheiro na mão é vendaval. Então já tira da mão e guarda. Essas são as nossas dicas de boas práticas. Mas é muito bom. Jean, como é que o pessoal entra em contato contigo aí nessa questão de investimentos aí, que eu acho super legal ter uma pessoa que oriente mais, assim, profissionalmente a gente. Como é que o pessoal entra em contato com a Money Market aí? Nós estamos à disposição. Agora, essa época de pandemia, estamos em home office. Normalmente eu diria, venham nos visitar na frente do Iguatemi em Porto Alegre, mas não dá porque agora estamos todo mundo em home office. Mas nós estamos à disposição pelo fone 51, código de área 51, número é 3095-2555. 51 3095-2555. Faça o contato, bata um papo aí conosco. Se a solução estiver ao nosso alcance, nós apresentaremos. Se não tiver ao nosso alcance, nós direcionaremos para quem pode realmente ofertar essa solução. Meu amigo, um grande abraço. Muito obrigado pelo tempo. Eu que agradeço. É sempre bom falar contigo. Fico à disposição sempre que precisar. Grande abraço. Grande abraço. Até mais. É interessante a gente ouvir assim, algumas dicas, né? Uma dessas é essa renegociação das contas. Olha, tá devendo lá 2 mil no banco, em cartão, cheque sequer, daqui a pouco um refinanciamento no próprio banco, com taxa fixa, mais barata, tu paga e diminui a despesa. E sempre fazia esse negócio aí, ó, de preferência, multiplicar por 12. Eu vou baixar R$30 a prestação, vezes 12 quanto é? Isso é uma coisa também que me chama muita atenção. Intervalo e já voltamos. Agora vamos trazer então a denúncia do vereador Fabiano Medeiros. Olha, ele disse que tem vereadores da situação e da oposição pagando gorjeta ou outro significado seria propina para funcionários de serviços de iluminação pública em Camaquã anteciparem os serviços pedidos por eles. No próximo bloco, na íntegra entrevista, a fala do vereador Fabiano, que, olha, chama a gente e preocupa. Já voltamos. Acústica e a hora certa. 11h16. Olá, amigos ouvintes, eu sou Michel Pires e venho divulgar a Chafariz, lugar de cliente feliz. Uma loja com mais de 40 anos de tradição, muito trabalho e dedicação aos nossos clientes, onde dispomos de um horário diferenciado de atendimento, desde às 7 horas da manhã cedinho, fechando ao meio-dia, abrindo às